Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Giovanni Oliveira Silva e eu sou aluno do terceiro ano da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto e sou vice-presidente da Liga Acadêmica de Marketing e Empreendedorismo Odontológico. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Sofia, eu estou no terceiro ano da faculdade do turma 93 e eu sou a presidente da Liga de Marketing e Empreendedorismo Odontológico, a LAMEL. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todo mundo e eu queria também falar que eu tenho honra de estar falando aqui. E essa liga, ela foi criada com o intuito de disponibilizar para todos uma informação disseminada sobre marketing e empreendedorismo odontológico. Então, a gente criou ela em agosto do ano passado, num meio online. E isso facilitou muito a nossa disseminação do assunto para que todo mundo conseguisse ter esse acesso, que é um assunto muito importante nos dias de hoje na odonto. A gente não trata só a técnica do dente, a gente também tem que saber técnicas de negociação, técnicas de como conversar com o paciente, primeira consulta e muito mais. E a gente tem uma diretoria muito diversificada, que vai desde o segundo ano da faculdade até alunos do quarto ano, que hoje é o quinto, né, por conta da pandemia, mas a gente é muito acessível em relação a perguntas, como a gente está no meio online, vocês podem falar com a gente se tiver alguma dúvida. E como o Giovanni falou, a LAMEL serve para complementar a formação de vocês. A USP é uma universidade excelente, vocês vão sair daqui com as melhores técnicas possíveis, com uma mão incrível, mas nessa parte a gente da LAMEL consegue também dar um empurrãozinho a mais para essa parte do trabalho mesmo, né, quando a gente for para o mercado de trabalho, para saber sobre precificação, sobre empreendedorismo, administração de consultório, gestão de estoque, enfim, que são coisas que a gente não vê na faculdade, mas que a gente sabe que vai ter necessidade no futuro. E quanto antes a gente conseguir, né, suprir esses conhecimentos, conseguir entender um pouquinho melhor dessa área, né? E se familiarizar com tudo isso, a gente consegue estar um pouquinho mais à frente dos nossos concorrentes, né, dos nossos futuros amigos. Porque hoje em dia, como a gente sabe, a concorrência, principalmente no estado de São Paulo, dos dentistas, é altíssima. E a gente procura estar familiarizado com esse assunto para que a gente consiga agir com mais naturalidade com o paciente. Porque, querendo ou não, é só a gente e o paciente na negociação. E isso a gente quer tentar estreitar esses laços, conseguir agir com mais naturalidade e mais tranquilo para ter um sucesso na nossa profissão. Exatamente. E, além disso, também conseguir ter estratégias para lidar com pessoas, porque a gente vai trabalhar com pessoas todos os dias. A gente tem que saber quando a pessoa está estressada, como a gente tem que lidar. Aquele paciente mais ansioso, aquele paciente que ele tem mais resistência àquele tratamento, ou que reclama mais de preço. Então, são todas estratégias que a gente consegue ir aprimorando ao longo dessas nossas conversas. A LAMEL, a gente tem palestras uma vez por mês, né? E a gente chama palestrantes do Brasil inteiro, ainda mais agora no meio online, a gente conseguiu fazer isso, que é muito legal. Então, a gente está sempre atualizado nesses assuntos e chamando gente para conversar sobre tudo isso. E hoje em dia, a gente consegue colocar em prática todas essas, vamos dizer, essas ações que no futuro vai ser disponível, como trabalho em grupo, que hoje em dia a gente tem que estar muito conectado à nossa diretoria, que eu disse que vai do segundo ano ao quarto ano. A comunicação com os palestrantes, que isso geralmente gera um estresse, que a gente precisa ser um pouco mais formal. E isso é muito importante. A amizade também, isso é uma coisa que tem que se levar para frente. E como a Sofia disse, a gente tem parcerias, a gente faz palestras com pessoas que têm um entendimento muito grande sobre o assunto e a gente consegue criar resumos e estratégias, pontos-chaves que eles falam na palestra para a gente conseguir aprimorar mais com reuniões semanais que a gente faz. E até no começo da liga a gente teve muita dificuldade, né? Porque era um assunto totalmente novo pra gente, que a gente não tem acesso na faculdade, a gente não tem matéria relacionada a isso.
Então, a gente teve a ideia da liga, a gente ficou perdido, assim, no sentido, nossa, como a gente vai fazer se a gente mesmo não sabe? E a gente foi aprendendo junto com a galera da liga, que foi muito legal, porque aproximou muito a gente. E com 1 ano de liga a gente conseguiu crescer bastante, né? Mesmo em relação ao professor, que a gente Sim. precisa ter um professor coordenador docente. Isso foi muito difícil da gente ter o acesso, porque não tem nenhuma matéria relacionada a isso. Mas a gente, como trabalhou em grupo, conseguiu estudar bem o assunto desde o começo, isso facilitou muito a nossa... Já foi aprimorando o nosso conhecimento nessa área de estudar pessoas, que eu acho que é uma coisa muito importante na odonto. Que a técnica todo mundo vai ter. Agora, estudar pessoas, isso aí é o diferencial que a gente tem que tentar o mais cedo possível. Sim, porque às vezes a gente acha que, depois que eu me formar, eu me preocupo em saber lidar ou saber administrar, saber o preço da minha hora clínica, enfim. E não, porque quando a gente cai no mercado de trabalho, né, quando a gente vai para o mundo, a gente não tem mais apoio, assim, de ninguém, né, de professor e tudo mais. Então, a gente tem que ter uma certa noção com relação a isso para a gente não ser meio que passado para trás, às vezes perder dinheiro ou perder paciente mesmo, né? Que no começo é tão difícil fidelizar paciente, né? Então, a gente tem que tomar certo cuidado. Enquanto antes a gente aprender isso, melhor. E é isso mesmo que a gente está falando. A gente está aqui com a missão de familiarizar vocês com assuntos de marketing e empreendedorismo, que engloba pessoas, engloba trabalho em grupo, engloba precificação, engloba toda a parte de estoque do seu consultório, qual o software que você vai usar, quanto você vai cobrar. Então, a gente está aqui para tentar ajudar vocês a ter vocês e a gente, né? A ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto que é muito importante nos dias de hoje. Exatamente. A gente tem aqui umas perguntas, eu vou ler, daí a gente responde. Então, por que é necessário estudar assuntos de marketing e empreendedorismo se vou me formar dentista? E é exatamente isso que eu já comentei. Hoje em dia, como está um mercado muito competitivo, é importante a gente ter, no mínimo, noções sobre isso, para a gente conseguir estar mais preparado e menos pisando menos alto, tá mais no chão, mais tranquilo. Igual o Giovanni falou, a técnica todo mundo vai ter, ainda mais na USP, isso vocês não precisam se preocupar, a gente tem professores excelentes aqui, só que essa parte ainda falta um pouco. Então, com a nossa liga, a gente consegue unir tudo isso e fazer a gente crescer cada vez mais. Tem outra pergunta aqui. Como faço para iniciar meu marketing desde a faculdade? Então, o marketing é um assunto meio polêmico às vezes, né? Porque tem gente que defende o marketing na odontologia, tem gente que já não gosta muito, mas como tudo na vida é questão de excesso, né? Assim, a gente tem que ser ético, a gente também tem que respeitar o paciente, a gente trabalha com pessoas, mas durante a faculdade você consegue postando os seus casos, você consegue mostrar a sua rotina clínica na faculdade, e isso faz com que seus seguidores, seus familiares vejam que você já está aprendendo, que você tem condição, porque às vezes eles acham que você ainda não está preparado, o que não faz sentido nenhum, você está fazendo ali todo dia, e às vezes a rotina para a gente é muito comum, mas para as outras pessoas de fora nem sabe o que a gente faz. Então é legal postar assim, com certa parcimônia, né? Mas isso ajuda muito para quando a gente se formar, todo mundo já saber que, nossa, aquela pessoa formada, ela já fez um clareamento legal, já fez uma restauração legal, um canal legal. E daí assim a gente vai conseguindo novos clientes. E também é muito importante, desde o começo, se você é um pouco tímido, se é um pouco mais acanhado, já tentar sair um pouco dessa zona de conforto. Porque lá na frente você vai precisar desse marketing, seja ele online ou offline. A próxima pergunta é, como o empreendedorismo está presente na odontologia? Essa pergunta é bem geral. Eu acho que o empreendedorismo depende do assunto do empreendedorismo, o que você define como empreendedorismo. Na minha opinião, ele está presente em tudo. Como a chegada do paciente, como você vai divulgar seu consultório para ele chegar lá, como que você vai começar a tratar ele, como que você vai precificar o seu serviço e como você vai agir no seu grupo para ele estar muito bem calibrado para você conseguir tratar ele de forma mais efetiva. Então, como o Giovanni disse, está presente em todas as esferas da odonto e cada vez mais a gente tem que se aprofundar nisso para conseguir suprir todas essas necessidades de todas essas esferas. E, gente, vocês podem ir mandando perguntas também. Aqui tem uma última pergunta
Existem matérias na faculdade voltadas para esse assunto? Então, como a gente disse, não existe ainda, né, matérias na faculdade voltadas a esse assunto. Por isso aqui a gente convida vocês a participar da nossa liga. O nosso Instagram é @lamel.forp.usp. Fiquem à vontade para seguir, para mandar mensagem para a gente, para todo mundo da diretoria. A gente está de braços abertos para receber vocês, para vocês entenderem a importância desse assunto, que quanto antes a gente começar a aprender isso e a se unir, a entender todos esses processos, melhor a gente vai ser, melhor qualificado a gente vai ser. E é isso, eu acho, né? Sofia falou tudo. Eu quero agradecer a presença de vocês e muito obrigado. Tenham um bom dia. Muito obrigada, gente. Sejam bem-vindos à USP. Tchau. Tchau.